postura de reverência. Coloque a mão no seu coração. Essa é uma oração que eu faço sempre. A Bíblia nos diz que a semente é sempre boa, porque ela é semente do Evangelho. Os nossos corações é que precisam estar preparados para essa semente. Então essa vai ser a nossa oração agora, que a semente encontre corações preparados e que os nossos corações possam frutificar de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos por esta manhã. Te louvamos por estarmos reunidos na presença do Senhor. Te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor escolheu cada um de nós para estarmos aqui neste lugar. Porque o Senhor tem uma palavra que vem do céu para as nossas vidas. Pai, então que os nossos corações estejam preparados para receber a mensagem. Que quando a mensagem entrar nos nossos corações, que ela possa encontrar um terreno preparado para frutificar, para florescer. Paizinho, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações para a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fala, Senhor, que os Teus servos ouvem. Fala, Senhor, que as Tuas servas ouvem. Que tudo que for dito aqui seja dito para a honra e glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar? Você já pode deixar a sua Bíblia aberta em Gênesis 27. Você vai deixar a sua Bíblia aberta em Gênesis 27. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que, para mim, é uma grande alegria estar aqui. Eu não sei se você tem esse hábito, isso já é uma sugestão, um desafio. Sempre que eu tomar ceia no Brasil, eu me lembro da igreja de Moçambique, eu me lembro da igreja de Portugal, eu me lembro da igreja americana. Por que isso? Porque haverá o dia em que todos nós cearemos juntos a ceia do Cordeiro. Então, sempre que eu como pão e bebo cálice, eu anseio por esse dia, quando todos juntos estaremos diante do Senhor. A igreja portuguesa, a igreja brasileira, a igreja americana, a igreja moçambicana, a igreja guineense, a igreja de Cristo ao redor do mundo. A ceia é um momento muito especial. Esse ano eu tive a oportunidade de participar da ceia em 3 países diferentes. Estive aqui, estive em Guiné, estive no Brasil. Então, é uma honra para nós partilharmos a ceia. E é uma oportunidade missionária também. Então, quando você estiver partilhando da ceia, lembre-se das igrejas ao redor do mundo. Lembre-se da igreja perseguida, lembre-se da igreja chinesa, lembre-se do que está acontecendo no Irã. É uma oportunidade única de nós louvarmos ao Senhor pelo que Ele fez por nós na cruz. Mas é também uma oportunidade única de nós louvarmos ao Senhor pela igreja ao redor do mundo. Amém? E falando em louvor, essa semana nós tivemos então, nos Estados Unidos e em alguns outros países, o que é chamado de Thanksgiving Day, que é o Dia de Ação de Graças. Eu fiquei sabendo que aqui em Portugal, assim como no Brasil, vocês estão importando o Halloween, que é, infelizmente, né? A gente parece que, pelo menos no Brasil, eu tenho essa sensação de que a gente importa geralmente o que há de pior. Ao invés da gente importar as coisas boas, a gente vai importando aquilo que não é assim tão positivo. E eu acho que essa é uma tradição que nós precisaríamos importar. Um dia de nós agradecermos ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado, por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele tem ministrado nas nossas vidas. E é interessante a gente pensar que a Bíblia fala muito sobre dar graças. A Bíblia fala muito, né, que nós em tudo precisamos dar graça, que nós precisamos louvar o Senhor. Mas você já percebeu como isso é difícil para nós? Isso não é natural. Por isso que tem tanto na Bíblia. Porque se fosse algo natural, não estaria lá, não precisaríamos ser lembrados. E por que isso acontece? E a mensagem vai ser focada nisso. O que nos impede de darmos graças? O que nos impede de louvarmos ao Senhor? E quando eu estava pensando nisso, eu fiquei pensando que no advento das redes sociais, hoje a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem tanta coisa e a gente acaba desejando a vida do outro. Você já percebeu isso? A gente passa o dedinho lá, nossa, essa vida aqui parece perfeita. Essa pessoa aqui tem um casamento tão feliz, tem filhos tão lindos. E a gente se esquece primeiro que isso é um recorte. Ninguém vai colocar lá quando o filho está dando birra, quando o filho não quer comer, está jogando tudo. Ninguém coloca. E a gente fica desejando aquilo.
E aí tem um filósofo, que o nome dele é René Girard, que ele chama isso de desejo mimético. Quando eu desejo ser o outro e ter o que o outro tem. É interessante a gente pensar que Adão e Eva foram os primeiros a cair nesse erro. Pense comigo, eles estavam bem, felizes, andavam com Deus, estavam num lugar de completude, de inteireza, de paz. E aí, a serpente vem e fala o quê? Coma desse fruto. Porque se você comer desse fruto, você será como Deus. Adão e Eva desejaram ser quem eles não eram. Eles desejaram ser como Deus e ter o conhecimento que Deus tinha. A partir daí, esse desejo, então, de ser quem não somos e ter o que não temos, ele começa a vir dentro de nós. E ele entra em ebulição dentro de nós. E hoje nós vamos ver uma história que mostra exatamente isso, que é a história de Jacó e Esaú. Eu vou dar um contexto antes de nós entrarmos especificamente em Gênesis 27, mas a gente vê então que Jacó e Esaú eram filhos de Isaac e Rebeca. Eles lutaram a partir do ventre, nos conta Gênesis 25. Jacó ali já nasce, como a gente fala em Goiás, agarrado, preso no pé do seu irmão. E a partir daí é uma sucessão de Jacó querendo ser Esaú. A gente sabe disso e é interessante a gente pensar que os dois irmãos não podiam ser mais diferentes. Enquanto Esaú era uma força da natureza, um caçador, Jacó era um homem de casa. E exatamente por isso, Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. E aí então a gente se desenrola a história e tem aquele fatídico dia em que Esaú chega faminto em casa, já adulto. E o seu irmão está ali cozinhando um prato delicioso, provavelmente português, porque a comida portuguesa é muito maravilhosa. Está ali cozinhando uma sopa, provavelmente portuguesa, deliciosa. E então Esaú fala, eu quero. E o que Jacó fala? Eu também quero. Algo que é seu. Eu quero seu direito de primogenitura. Em outras palavras, Jacó fala para Esaú, eu quero ser você. E a gente já ouviu muitas mensagens a respeito disso, porque nós fazemos a mesma coisa. Nós entregamos algo eterno por um prazer momentâneo. Tantas vezes fazemos isso. E aí a gente sabe o que acontece, então, Esaú ali, naquele calor do momento, faz isso. Só que a história não para aí. Jacó continua querendo mais. E aí nós vamos ver, então, no capítulo 27, que você está aberto comigo, e vamos ler dos versículos de 26 a 29. O que acontece antes aqui, então? O que acontece antes aqui é que Isaac está velho. E ele pede para Esaú caçar uma última vez para ele. Nesse meio tempo, Rebeca, muito espertamente, fala para Jacó o quê? Corre. Corre que o seu pai vai te abençoar como se você fosse o seu irmão. E aí nós temos, então, aqui a história. E disse-lhe Isaac, o seu pai, ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, porque ele vestiu as roupas do irmão, abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações e encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Deixe sua Bíblia
Bíblia aberta, que nós vamos ler daqui a pouquinho, Gênesis 28. Quando a gente lê essa bênção, a gente vê que essa é uma bênção natural. Isaac entrega para Jacó a bênção que seria de Esaú. E é uma bênção de riqueza e poder. É uma bênção de ter dinheiro, é uma bênção das pessoas se curvarem sobre ele, é uma bênção natural. Aí sabe uma coisa que eu nunca tinha percebido? Aí você vai ler comigo agora, lá em Gênesis 28, de 1 a 4. Esaú fica irado com o que aconteceu, promete matar o seu irmão, então Jacó está na iminência de fugir e morar com seu tio Labão. Mais uma vez Isaac o chama, mas dessa vez, sabendo que Jacó é Jacó. Vamos ler a bênção. E Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Você consegue perceber a diferença das bênçãos? A bênção destinada a Esaú era uma bênção natural. Vai ser rico, vai ser poderoso. A bênção destinada a Jacó era uma bênção espiritual. Você vai multiplicar, você vai ensinar da aliança dos seus filhos e você vai continuar a aliança de Abraão. Jacó rouba uma bênção que não lhe era destinada e a bênção que lhe era destinada era muito melhor. E era uma bênção que Deus já tinha um propósito para a vida dele, para a vida de Jacó sendo Jacó. Você não precisa ser outra pessoa. Eu não preciso ser outra pessoa. Os planos de Deus, Deus não é um Deus. No Brasil a gente fala RG. Como que vocês falam cartão de identidade aqui? Cartão de cidadão. Cartão de cidadão. Cartão de cidadão. Deus não é um Deus que confunde o seu cartão de cidadão. Que vai dar uma bênção para Karina, mas de repente ele fala: essa bênção não é da Karina não. Essa bênção aqui é da Débora. Desculpa, confundi os cartões. Deus não é assim. Deus não age assim. Antes de nós nascermos, Ele nos chamou e nos escolheu. Amém. A Bíblia já deixa isso claro. E a gente vê exatamente isso nessa história. Jacó tinha uma bênção que era destinada para ele. E ele não precisava ser ninguém além dele mesmo. E eu quero falar isso para você nessa manhã. O que o Senhor tem para a sua vida é para a sua vida. Amém. Você não precisa ser ninguém que você não é. Você não precisa ter o que você não tem. Deus tem um propósito para a sua vida. Um plano para a sua vida. Que vai se cumprir em você. Você sendo você mesmo. Amém. Tudo o que você tem e tudo o que você é mais do que suficiente para o Senhor. Amém. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou é mais do que suficiente. Mas a gente precisa, dentro do texto, reconhecer que Jacó desejava ser Esaú. Ele sai ali do ventre lutando com seu irmão. Ele rouba a primogenitura do irmão. Ele rouba a sua identidade quando seu pai pergunta para ele: quem você é? Na hora da primeira bênção, ele fala o quê? Esaú, seu primogênito. E por que isso? Porque Esaú era tudo que Jacó não era. Esaú era o primeiro filho. Esaú era aquele herói típico dos filmes, né? Avengers e
enfim, aquele lindo, alto. Apesar de que hoje em dia os Avengers têm de todos os tipos, né? Temos uma democratização. Mas assim, aquele herói típico, mítico, greco-romano, alto, forte, que caça, que luta. Mas mais importante do que isso, Esaú era amado pelo seu pai. E isso era tudo o que Jacó queria. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Você é amado do seu pai. E você não precisa ser ninguém diferente de você mesmo para ser amado do pai. A Bíblia nos diz que o Senhor nos ama com amor eterno e nos atrai com laços de amor. E que Deus nos ama de tal forma que deu o seu único filho para morrer por cada um de nós. Mesmo quando a gente ainda era pecadores. E que não existe amor maior do que esse. Do que Jesus escolher morrer por nós. É isso que a Bíblia fala para nós. Então você precisa sair daqui nessa manhã, se você ainda tem alguma dúvida, sabendo que eu não sou mais amada. Sabendo que o Pedro não é mais amado. Que o Pajó não é mais amado. Você é amado. Você é amado do Pai. Amém? Amém. E aí então, o que a gente vê aqui é uma história de um homem que queria ser outro homem. É a história de um irmão que queria ser o seu irmão mais velho. É a história de um irmão que desejava ter o que o seu irmão tinha, porque ele acreditava que desta forma ele alcançaria algum favor diante do seu pai. Mas você vai abrir comigo a sua Bíblia, lá em Gênesis 33, nós vamos ler dos versículos de 8 a 11. Gênesis 33, de 8 a 11. 22 anos depois, nós temos o reencontro dos irmãos. E é interessante que a gente vai perceber nesse reencontro que algo mudou. E disse Esaú: de que te serve todo esse bando que tem encontrado? E ele disse, Jacó nesse caso, para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão. Portanto, tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que o tomou. Você consegue perceber nesse texto o que Jacó está fazendo? Jacó está devolvendo ao seu irmão a bênção natural que ele tomou. Ele dá ao irmão a riqueza. No texto a gente vê também, não necessariamente nesse trecho, mas nesse capítulo, que ele se curva diante do irmão 7 vezes, reconhecendo que o seu irmão tinha poder. E é interessante que eu não lembro se vocês se lembram, né? Não lembro se vocês se lembram, desculpa. Não sei se vocês se lembram que quando nós lemos o primeiro texto, e Isaac estava abençoando Jacó, achando que era Esaú, ele fala: os seus irmãos se prostrarão diante de ti. E Jacó faz exatamente isso. 7 vezes ele se dobra diante do irmão. Porque Jacó não precisava mais dessas coisas. Ele fala para Esaú: o que eu tenho é mais do que suficiente. E ele usa inclusive a palavra: aceita a minha bênção. E o que será que motivou essa mudança no coração de Jacó? O que será que fez Jacó entender que ele não precisava ser o seu irmão e ter o que era do seu irmão? Gênesis 32, nos versículos de 24 a 28, nos
nos contam essa história. Gênesis 32, 24 a 28. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. É interessante a gente observar que a luta de Jacó com o anjo, com o enviado do Senhor, foi uma luta existencial, uma luta de identidade. Quem eu sou? Eu sou Esaú? Eu sou Jacó? E é interessante que a gente vê, quando o anjo pergunta: qual é o teu nome? O que ele diz? Eu sou Jacó. Quando o Senhor nos encontra e olha dentro dos nossos olhos, ele faz essa mesma pergunta: quem é você? E quando nós olhamos nos olhos do Senhor, nós enxergamos quem nós somos de verdade. E a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que nós somos feitura das suas mãos. A Bíblia diz que nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Você quer saber como você pode desenvolver um coração grato? Se enxergue nos olhos, pelos olhos do Senhor. Amém. Quando nós nos encontramos com o Senhor, ou melhor, quando Deus nos encontra, nós entendemos quem somos. E entendemos que tudo o que temos é mais do que suficiente. Quando o Senhor nos encontra, Ele nos mostra quem somos de verdade. Ele nos mostra a nossa verdadeira identidade. E a partir disso, nós entendemos que não precisamos ser outra pessoa e nem precisamos ter o que outra pessoa tem para sermos completos em Deus. Porque o que Deus tem para nós é o que o Velho Testamento chama de Shalom. Infelizmente, a gente traduz essa palavra Shalom como paz. Mas, na verdade, Shalom é muito mais do que isso. Shalom é inteireza, completude. Você ser inteiro em todas as áreas da sua vida. Você ser inteiro na sua área emocional, na sua área espiritual, na sua área física. Você ser completo. Tão completo que você tem paz. Porque quando eu sou completa, quando eu sou inteira, eu tenho paz. E esse é o propósito de Deus para nós. Que nós tenhamos paz. Que nós sejamos completos. Porque você já percebeu que quando nós não temos paz, nós não conseguimos ser gratos? Ou vice-versa, né? Quando nós não somos gratos, nós não temos paz. Porque nós ficamos lutando, buscando, correndo atrás de coisas. Vocês já perceberam, não sei se vocês já tiveram oportunidade, no Brasil às vezes mostra muito, como é a Black Friday nos Estados Unidos? É desesperador. E é uma experiência antropológica. Eu já participei de uma e prometi para mim mesmo que nunca mais, não comprei nada. Mas as minhas amigas brasileiras, não vamos, você tem que ir lá, não sei o que. Quando eu falei, meu Deus... Gente, é uma coisa, eu não sei nem explicar para vocês como é. Mas sabe o que eu fico pensando? Se na quinta-feira a gente realmente dá graças a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas, será que na sexta-feira a gente está se estapeando no meio do supermercado para comprar uma lixeirinha que custava, sei lá, $6, agora custa 3? Será que... Vocês conseguem perceber a incoerência? Quando eu sou grata de verdade, eu
não podemos buscar ter uma vida melhor. Podemos buscar ter uma vida melhor. Mas isso não tem que ser o foco das nossas vidas. Esse não tem que ser o objetivo primordial e essencial. Sabe por quê? Porque se esse é o objetivo primordial e essencial, você vai passar a sua vida insatisfeito. Porque você sempre vai descobrir que pode ter um pouco mais. Que pode ser, né, algo diferente. Que pode comprar algo melhor. E você nunca vai estar em paz. E aí então a gente vê que na história de Jacó, é que quando Deus nos encontra, Ele revela quem nós somos de verdade. E Ele se revela a cada um de nós. E isso nos preenche. E isso nos toma. E isso é mais do que suficiente. Amém. E quando nós descobrimos o que é mais do que suficiente, nós não precisamos ser quem não somos. Não precisamos buscar ter o que não temos. Porque nós enxergamos que tudo o que somos e temos vem do Senhor e é para o Senhor. E para finalizar, muitas vezes, você está pensando aqui, não, mas eu não quero ser quem eu não sou, não quero ter quem eu não tenho. Mas às vezes, eu estava conversando ontem aqui com uma brasileira e falando isso para ela. Falando, olha, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente sai do nosso país, eu morei 5 anos nos Estados Unidos, fazendo um mestrado e depois uma residência, quando a gente sai do nosso país, a gente tem uma tendência muito grande a viver de nostalgia. A gente só lembra das coisas boas. Como boa goiana que sou, do pão de queijo, da pamonha. A gente só lembra disso. A gente só lembra das coisas gostosas, das boas memórias. A gente não lembra das lutas. A gente não lembra das dificuldades, a gente não lembra dos problemas. E aí a gente começa a querer ser quem nós fomos no passado. Nós começamos a desejar as coisas que nós tínhamos no passado. E essa é a história de Pedro. Vocês lembram o que aconteceu com Pedro quando Jesus morre? Jesus falou o que para eles? Para os discípulos? Fiquem em Jerusalém. O que Pedro fez? O mestre morreu. Vou voltar a ser quem eu era antes. Vou lá, pescar, né? Porque parece que esse negócio aqui de ser discípulo de Jesus não deu muito certo. Morreu. Disse que aí não estou entendendo muito bem o que era para acontecer. Parece que não aconteceu nada. Saudade ali dos meus peixinhos, do meu barquinho, da minha vidinha à beira-mar. Não culpando, não julgo Pedro, porque, né, uma vida à beira-mar é bem gostosa, mas esse não era mais o chamado dele. Aquela não era mais a vida dele. Aquilo não era mais o que o Senhor tinha para ele. E é tão interessante, porque Jesus vai se encontrar com Pedro onde? Ah, querido, né? Falei para não vir, mas veio, então. E aí o que eu quero falar para você é que talvez você seja assim como Pedro. Você não está desejando ser alguém diferente ou ter alguém diferente. Mas talvez você está com saudade de quem você já foi. De ter o que você já teve. Mas se nós cremos num Deus de novidade de vida, se nós cremos num Deus que faz novas todas as coisas, e que se nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, nós precisamos crer que estamos no lugar certo, na hora certa, pelas razões certas. Amém. Nós precisamos crer nisso. Que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos chamou e que o Senhor tem um plano para as nossas vidas agora. Amém. Amém. E que esse plano, ele é de acordo com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Nessa semana, então, que nós comemoramos, né, o Dia de Ação de Graças, que nós possamos olhar para dentro de nós e enxergar que tudo que temos, que tudo que somos, é mais do que suficiente. Amém. E uma coisa que a gente precisa
nós. Porque nós não merecemos nada. E nós também não fizemos nada. É pelo Senhor. É para o Senhor. E para o louvor da sua glória. Amém. Tudo que somos, tudo que temos, nós cantamos aqui, né? Para Ele. É para Ele. É para Ele. Jacó teve um encontro com o Senhor. E naquele encontro, ele viu que tudo que ele tinha, que tudo que ele era mais do que suficiente. Amém. E eu creio que nessa manhã o Senhor tem também esse convite para nós. Vamos ficar de pé? O Senhor te convida e o Senhor me convida a nos encontrarmos com Ele. E Ele deseja que nesse encontro nós possamos nos enxergar pelos olhos dele. E quando isso acontece, nós vemos então que somos imagem e semelhança do Senhor. Nós vemos então que somos filhos e filhas amadas de Deus. Nós vemos então que somos obra-prima do Senhor, feitura das suas mãos. Preparados de antemão, antes da fundação do mundo, para fazermos boas obras. Você consegue imaginar isso? Que antes do mundo ser criado, o Senhor já havia te escolhido para estar neste lugar, nesta hora, e desenvolver a obra que Ele te chamou para fazer. Amém. Se isso não te faz se sentir uma pessoa especial, não sei o que eu posso te contar aqui. Para que você se sinta especial. Porque isso me faz me sentir uma pessoa muito especial. Pensar que o Senhor me escolheu, me planejou para estar neste lugar, nessa hora, fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Amém. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos tanto, Senhor, porque nós não precisamos ser pessoas diferentes, nós não precisamos ter coisas que não temos, para que nós sejamos amados do Senhor. Paizinho, a tua palavra diz que nós somos realmente feitos à tua imagem e semelhança, que nós carregamos em nós a marca de Cristo. Paizinho, a tua palavra diz que o Senhor nos ama com amor eterno e nos atrai com laços de amor. Paizinho, que o nosso coração seja grato. Grato, Senhor Jesus, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos escolheu. Mas gratos porque acima de tudo o Senhor nos amou primeiro. Paizinho, a tua palavra diz que nós chamamos porque o Senhor nos amou primeiro. Que nós possamos nos lembrar disso e sentir, Pai, que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor e é mais do que suficiente. Que cada irmão e cada irmã que está aqui nessa manhã, que está nos assistindo nessa hora, ou que vai nos assistir futuramente, se sinta preenchido dessa verdade. Nós somos filhos e filhas amados de Deus. E tudo que temos, tudo que somos é mais do que suficiente. E deve ser usado para o louvor da sua glória. Fazem que nós possamos nos lembrar disso e que os nossos corações se rendam a Ti. Sempre, diariamente. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, está tudo dito. Já vamos então encerrar. Nós somos e temos o suficiente. O que Jesus fez foi o suficiente. Vamos esta semana lembrar daquilo que Deus fez por nós e quem nós somos através dele. Amém? Então tenha uma semana abençoada e despedimos lá de casa e aqui também. Uma semana abençoada. Amém. Amém.